Muito boa tarde, estamos aqui de volta para mais um episódio de Meninos da Onça, dessa vez com um convidado muito especial, mas antes vamos apresentar aqui nossos amigos. Queria mostrar para vocês meus dois amigões, Felipe e Matheus, que são os caras que me ajudam a fazer esse projeto dar certo. E aí, Felipe e Matheus, como vocês estão? E aí, galerinha, estamos aqui com o convidado especial, Cris da ZL. Ô, coisa boa, Crisão! E aí, Cris, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Você quer se apresentar para quem não te conhece? Oi, então para aquele que não me conhece, meu nome é Cristiano, sou professor de Geografia, sou coordenador pedagógico e faço parte aí de uma equipe aí de professores e equipe gestora do Colégio Integrado aqui da cidade de Jaguariúna. Legal, show. Bom, Crisão, para começar bem, como você acha, a gente te conhece faz bastante tempo, certo? Você dava aula de geografia pra gente. Como foi essa mudança para você de professor para coordenador? Então, na verdade, essa mudança com vocês, né, é algo meio que recente, coisa de 5 anos. Mas eu já faço parte do processo de migração entre professor e gestor já tem alguns anos, né? Isso é desde 2012. Né? Então, lá em 2012, sim, aqui no município. Certo. Fora do município foi 2006. Tá? Em 2006 eu assumi a coordenação de uma escola pública na cidade de Campinas. E aí fiquei lá por 2 anos e depois vim para Jaguariúna somente como professor e aí me mantive. Aí em 2012 aí eu assumi a parte de gestão e não saí mais. Legal. Correto. Então eu não sei nem dizer para você assim, como foi esse processo de migração, já nem lembro, né? Porque quando você faz a parte da graduação, o que é complicado, que algumas pessoas não entendem é, quando você faz a graduação, você pensa em atuar dentro daquela área. E aí pra mim fiz a geografia e comecei a atuar dentro da área da geografia. E aí você entra dentro de uma área que é a educação, entra por uma instituição. E dentro da instituição você vê tudo. E aí você começa, né, a fazer parte desse mundo da gestão através de reuniões, através de reuniões de conselho, reuniões gerais. E aí você fala assim, eu acho que gostaria de fazer parte dessa equipe. E aí você vem para a especialização. Aí nesse caso você faz uma especialização em pedagogia de administração escolar. E aí nisso o próximo passo é a coordenação pedagógica, né, vice-direção, direção, supervisão e aí vai. Né? Então de todos os perpassos aí, só não fui supervisor de ensino. Mas já fui coordenador, já fui diretor, já fui vice-diretor e aí a gente vai. E hoje eu nem sei dizer para você como seria a minha vida sem a gestão e a sala de aula. Legal. Você consegue conciliar as duas? Dá até hoje, pra você ter uma noção, que eu falo para as pessoas não acreditam. Falam assim, você não dorme, né? Por quê? Hoje eu sou concursado, tanto no estado como no município, e ainda tenho o meu cargo na escola privada. Então, quando você fala, como você faz tudo isso? Então das 7 da manhã às 11 da noite. Tem que se dividir, corre de um lado, corre pro outro, e aí você acaba não parando. E pra mim isso é super positivo, porque o que eu acho importante como o ditado diz, pra mandar você tem que saber fazer. Né? Claro que aqui ninguém tá pra mandar em nada, mas eu acho que um gestor, ele precisa passar pelo processo de sala de aula. Para entender o aluno, para entender a família, para entender o professor, entender o processo de ensino-aprendizagem, entender toda a passagem para ele conseguir administrar. Porque a parte da administração ela é a pior que tem. A pior que eu digo em trabalho, porque você tem que ter uma visão geral. Então o fato de eu ainda estar na sala de aula, para mim é muito bom. Porque eu pego minha experiência de sala de aula, vivencio isso em um momento, venho para a parte da gestão. Na parte da gestão, eu já identifico o problema do meu aluno, o problema do meu professor, a dificuldade do aluno, a dificuldade do professor, e a gente entra com intervenção. Então eu acho que é ruim aquele que não passa pelo processo. Porque hoje tem muitos gestores que eles acabam, né, caindo na gestão. E ali ele vem se colocando, né, como gestor e ele não perpassou por isso. E aí a visão é legal, a teoria é legal, mas a prática ela faz a diferença. Sim. Então, para mim, eu não consigo nem me sentir
ou professor ou gestor pedagógico. Então, para mim, é como se as duas coisas se casassem e elas se conversassem. Show. Filipão? Você uma pergunta aqui, pode ser qualquer uma, João? Tá na minha? Deixa eu fazer aqui, A sua próxima. Deixa eu fazer aqui, posso fazer? Então, mas já foi a pergunta. Você fez a pergunta que ele ia fazer. Desculpa. Vou fazer aqui então, Cris. Pode fazer. O que espera do seu futuro como educador? Aí pros próximos anos, se você tem uns projetos em mente. Olha, o que se espera, né, como futuro e educador? Eu confesso para você que depois de 20 anos de educação, muitas coisas mudaram. Sim. Né? Meu primeiro dia de sala de aula ele foi muito engraçado, né? Porque eu imaginava que eu iria replicar um professor. Então você vem com aquela ideia assim, o que o seu professor fazia e o que o professor fazia não é qualquer professor, é aquele que te marca. Porque nós passamos por diversos profissionais. E aí cada um te marca de uma forma diferente. E o que é engraçado é que quando eu entrei eu pensei, eu vou fazer a mesma coisa que o professor X fazia. E aí você chega lá, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você se sente tipo, eu vou usar de espelho, né? Você vai se inspirar na forma Exato, que ele explicava a matéria. É isso que eu coloco pra você. Você pensa assim, eu vou explicar igual ele explicava, eu vou me relacionar com o aluno do jeito que ele se relacionava. E aí quando você entra na sala de aula, muda. Então eu pensava, eu vou então revolucionar, eu vou mudar o mundo dentro da sala de aula. E aí com o tempo você vai vendo sua didática, sua metodologia e você vai criando a sua cara. E aí você fala assim de futuro, o futuro é amanhã, né? Então no dia de hoje, né, essa tarde que estamos aqui, é um dia. Amanhã, daqui 24 horas, pronto, será outro, já é o futuro. Sim. Então eu já pensava diferente. E aí o que acabou acontecendo? As coisas foram mudando. Então em 2 décadas eu passei por diversas transformações dentro da área da educação. E essas mudanças, elas foram extremamente assim, positivas para o crescimento profissional. E eu falo assim também com um pedaço de frustração. Porque eu vi a educação em gráficos. Eu vi assim um grande pico onde eu falava assim, educação é tudo, sem educação você não chega a lugar nenhum, né? E sem o educador você não chega a lugar nenhum. Aí em um certo momento vem aquela frustração, será que o meu educando, o meu aluno, ele precisa de mim? E aí eles falam, ele está se virando sozinho. E aí o gráfico começa a cair, e aí vem. E aí até chegar numa pandemia, que a gente nunca esperou passar por uma pandemia. E aí a gente vem nessa questão desse gráfico. Então essa questão do futuro na educação é complicado dizer o que eu espero. Eu espero uma educação para todos com qualidade. Sim. Só que a gente ainda não tem certeza de como será e muito menos como será essa qualidade. Então não vou dizer para você assim o que eu espero, né? Hoje eu falo para você, né? Eu espero que a educação ela seja novamente vista como uma ponte, né? Uma ponte para o sucesso. Sem educação você não chega a lugar algum. Então essa é a minha visão. Show. O que mais? Pode mandar aí. Posso selecionar uma aqui? Por favor. Eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Lê a próxima do João. Não, essa aqui, ó. Pra você falar um acontecimento mais engraçado que aconteceu com você dando aula, assim. Acontecimentos engraçados, vou falar aqui em 20, assim, em 20 anos aconteceu de tudo. De tudo. Então, nossa, de A a zinco, como diz o homem. Olha, coisas marcantes. Tiveram coisas positivas, coisas negativas, coisas que mexem assim com o seu emocional, a ponto de você olhar e falar assim, eu fiz a diferença, né? Coisas mil. Algumas, eu acho que vou citar algumas aí, eu acho que é legal as cômicas também, porque não fica uma coisa tão séria a nossa conversa aqui. Mas o que é gostoso meu primeiro dia de aula, nunca esqueço, então você vê, mais de 20 anos. Eu cheguei na escola para dar aula e aí a diretora falou assim, pode dar aula numa 7ª série, hoje nós falamos em ano, né? Então, tá bom, aí o que você vai dar? A professora faltou, você vai substituir a professora, então toma isso aqui. Eu cheguei, a molecada tudo conversando, e eu, nossa, né, praticamente eu era bem magrinho, eu tinha 65 quilos pra você ter uma noção, né, pequenininho, né, e aí eu entrei na sala de aula, os alunos, eles me viam como aluno, eu falei assim, acho que é aluno novo, porque, né, eu era um moleque, e eles tudo conversando. E aí eu cheguei e falei, e agora, o que eu vou fazer?
Aí eu comecei a passar na lousa. Abri lá Suando. a matéria, comecei a... Não olhava pra eles, e comecei a passar na lousa e eles conversando, né? Chegava a suar? Passei, suar é pouco. E aí eu passei uma lousa inteira, uma divisão da lousa inteira. Aí eu virei e falei, pessoal, ó, boa tarde, não sei o que. Ó, meu nome é Cristiano, não sei o que. Aí a professora pega e fala assim, no fundo da sala a professora vira e fala assim, professor, mas a aula é minha, eu entrei na sala errada. Nossa! Entrei na sala errada. Morrendo de vergonha a primeira vez. Entrei na sala errada e a professora viu e a professora falou assim, desculpa, professor, mas é que eu tava conversando com a turma. E aí eu vi que você entrou, começou a passar, eu falei, eu vou deixar, e ela deixou, cara. E aí você imagina, eu com vergonha, e eu lá escrevi, eu falei, nossa, e agora como eu falo boa tarde? Como eu começo isso aqui? E aí tô lá, aí eu, boa tarde pessoal, meu nome tá... Aí a professora, não era naquela sala, era na outra. O cara já tava suando frio. A professora fala, mas eu sou professor, cagou na calça. A primeira aula dele não foi uma aula dele. A primeira aula que não foi ela. E assim, foi muito engraçado, então foi um dos pontos aí, né? Mas assim, pegando ainda dentro desse contexto, o que é engraçado, né? Coisas que já aconteceu dentro da vida mesmo acadêmica, né? Acadêmica não, mas dentro da vida profissional. De sala de aula, você olhar para os alunos e debater uma coisa do nada assim, e aí o aluno tá lá e o aluno tá chorando, aí você fala assim, o que aconteceu? Eu falo assim, professor, o que você falou na aula mexeu comigo, e aí você fala assim, eu fiz a diferença, e acontece muito isso, porque de repente você debate um ponto, principalmente um processo que assim, eu fui até atrás disso, e eu uso sempre isso nas minhas aulas. Porque quando a gente fala na área de geografia, a gente vai falar sobre migração, sobre população, sobre urbanização, são alguns assuntos bem legais. E aí a gente vem colocando de onde os alunos vieram, e aí você começa a falar principalmente a parte assim, viu? E a sua descendência? Para entender, basicamente, da origem, né, do aluno. E aí um aluno virou para mim e falou assim, viu, professor, mas e você, professor? E a sua descendência? Eu falei, nossa, verdade, e minha descendência? Porque muitas pessoas pensam assim, o fato de você ser negro, a sua descendência ela é estritamente africana. Uhum. Estritamente africana. Eles pensam assim, é negro e é africano. Como se fosse então, regra, né? Exatamente. E aí eu falei assim, nossa, vou atrás disso, né? E aí eu comecei a ir atrás, aí eu fui atrás de um tio meu, falei, ô tio, isso? Ele falou assim, olha, não sei, vamos até a cidade que seu avô... nasceu e a gente procura saber. E quando eu cheguei, e pelo meu nome, que meu nome também é outro nome cômico, né? Porque meu nome é Cristiano Williams Pinto, o nome. E aí, meu tio falou, vamos lá. Aí chegamos na cidade e a gente foi começar a procurar, né? Aí perguntava pra uma pessoa ou outra, cidade pequena, de Minas, e aí as pessoas falavam assim, olha, é melhor você ir no cartório. Aí nós chegamos no cartório e ele falou assim, olha, é muito engraçado o que eu vou te falar. Mas com o fim do sistema escravocrata, o que eles fizeram? Na libertação então dos escravos, eles pegaram os negros e falaram assim, já que vocês são livres, vocês vão ter que sair com uma carta. E essa carta vocês vão sair com um nome, tá? Então o que o grande fazendeiro fez na época? Ele pegou e colocou o sobrenome dele em todos os escravos. Então ele colocou lá, né, João, não sei o que, e o sobrenome dele, Francisco, o sobrenome dele. Então muitas pessoas aqui vêm de famílias que vêm desse sistema, desse processo, e tem esse mesmo sobrenome. E esse nome, ele é português, é de origem portuguesa. E aí ele falou, basicamente, pode ser que tenha acontecido isso com vocês. E, ou seja, se você perguntar pra mim da minha origem, eu não sei dizer pra você se veio dessa forma ou não, né? Então não sei dizer. E aí eu fui conversar isso em sala de aula. E aí quando eu fui conversar isso com os alunos, aí um aluno pegou e falou assim, que ele não sabia o nome dele, porque o pai não tinha registrado, que a mãe teve apenas, né, um lance com o pai, e que eu contando tudo isso é como se ele não tivesse origem. Então, tipo assim, eu não sei a minha, e eu nunca vou saber, porque eu ainda pude recorrer, ele não podia. Então, me deixou assim, bem motivado, bem emotivo na época, porque você fala assim, pô, às vezes você entra com um debate simples, uma coisa, né?
e aí você acaba mexendo com aquela pecinha que está do outro A lado pessoa ali. se identifica, né? Se identifica. Você não esperava também, né? Não, você não espera, com muitas outras coisas. Às vezes o aluno fala coisa pra você que não fala pra pai e mãe, Sim, exatamente. né? Eu falo que a escola é a segunda casa, que às vezes ela vira a primeira casa. Porque ele fica, por exemplo, das 7 da manhã ao meio-dia dentro da escola, e no período contrário, ele fica em casa, mas ele não fica com pai e mãe. O pai e mãe tá trabalhando. E aí quando o pai e a mãe chegam no final do dia, às vezes o relacionamento familiar, ele acaba então, né, sofrendo alguns impactos por conta da rotina. E aí você olha pro seu pai, você até quer falar sobre aquilo, mas você não fala. E nisso, passa o final de semana, passa o mês, passa o ano e aquilo vai. E aí você para conversar com quem? Professor. Às vezes o cara É numa separado, troca de aula, é depois de uma atividade, é no intervalo, é pós-aula, e aí você vira família. Então eu acho que são diversos os casos, acho que não dá pra Exatamente. mensurar. Depois de 20 anos tem muita coisa. E pensando também nesse ambiente, né, de sala de aula, como que surgiu o seu interesse pela geografia? Por que você quis Eu começar? nunca quis ser professor, Aham. e muito menos professor de geografia, né? Mas eu nunca quis viver na mesmice. A mesmice que eu digo é sem saber o que fazer. Porque quando você é adolescente, você não sabe o que você faz. Então você fica na inércia e tá tudo bem. E aí eu prestei vestibulinho, fui para uma escola, né? E a escola técnica. E aí chegamos lá naquela escola, os professores eles eram mais distantes dos alunos. Naquela escola os professores eles eram muito frios perto do que nós vemos hoje, né? Tínhamos aqueles acolhedores, mas nós tínhamos aqueles que eles eram mais assim profissional naquilo, na área. E tá né? lá, vai dar aula. Você tá aqui para aprender, eu tô para ensinar. E eu tinha uma professora de geografia no meu primeiro ano do ensino médio, tá? Isso em 1997, na sala de aula, né? 1995. Na sala de aula, professora, isso aqui, tá? Tinha acontecido um grande acontecimento que era a reformulação dos blocos econômicos, né? E aí tivemos aí o Mercosul anos anteriores a isso. E ela pediu um trabalho. E aí na época, hoje tem internet, tem como pesquisar. Antes não, era jornal, era livros, né? Vai atrás. E aí eu e meu grupo, nós fomos até a Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo, para fazer então uma pesquisa, porque eles estavam inseridos dentro do contexto desse processo regional e econômico. E aí fizemos isso, fomos no centro cultural, em bibliotecas, enfim, e desenvolvemos a pesquisa. E ela era rígida, né? O nome dela é Kátia, não sei se um dia ela vai ver esse vídeo, né? Na escola Gabriel Ortiz, em São Paulo, não sei se tomara que esse vídeo chegue nela e a gente possa até aí se ver novamente, né? Porque eu nunca mais a vi, porque ela foi uma grande incentivadora. E aí nós fizemos esse trabalho, e aí ela pegou e deu 9,5. Aí eu falei assim, nossa, nós fizemos pesquisa na rua, nós fizemos um monte de coisa, ao maço, usávamos a mesma caneta, todo mundo escrevia no trabalho e entregava o kit, o almaço e a caneta, e o medo de acabar a caneta ou o almaço durante o trabalho. Enfim, e aí ela foi e falou assim, eu falei, professora, mas por que 9,5? O que tá faltando? Ela foi e falou assim, tá faltando meio ponto. Eu falei, mas meio ponto do quê? Ela foi e falou assim, ó, para você superar o mestre, faltou meio ponto. Você ainda é muito novo, né? Eu tenho certeza de que você vai alcançar esse meio ponto. E eu falei, pra mim foi um desafio. E aí tudo que ela colocava, eu falava assim, ela tá certa, eu vou atrás. Eu comecei a correr, comecei a gostar disso. No ano seguinte, uma outra professora, né, que essa eu não vou falar o nome dela também, ela era diferente da outra professora, né, imagina, ela era diferente da outra professora, onde tudo que você entregava para ela estava bom, um mapa pintado errado estava bom, uma pesquisa de qualquer jeito estava bom, e eu falava, meu Deus do céu, eu quero ela de volta, né, e fui na direção, na coordenação, porque antes a gente achava que aluno tirava o professor da escola, né, e não é assim que funciona. Ah, calma lá também. Tirou uma professora. A gente vai citar nomes também. Bom, ainda bem que depois de 19 anos aqui eu não saí, então é só que vocês não me tiraram, isso é bom. Depois não conta essa história. Bom, aí No off. eu fui lá e falei assim, mas por que ela faz isso? Por que ela faz isso? Mas era uma didática da professora. E aí eu falava, meu Deus do céu, não é isso, geografia, não é isso. Isso no segundo. Aí no terceiro ano essa outra professora volta com a gente. E aí eu falei, professora, aí eu fui falar, professora, o ano passado a professora é isso. Ela virou pra mim e falou assim, o dia que você for professor de geografia nós conversamos. Ela não deixou eu falar da outra professora.
por uma questão ética, ela simplesmente, séria, sem expressar nenhuma reação, ela disse isso pra mim. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Tomei uma lambada e falei, tem que levar isso pra vida, pra você não falar do outro. Sim. E passou o ano com ela, e aí chegou depois do segundo semestre, começamos a discutir sobre formação. E aí ela pegou e falou isso pra gente. Ela falou assim, o que vocês vão fazer? Eu falei, vou ser professor de geografia. Ela falou assim, a melhor escolha. E aí a geografia entrou na minha vida e nunca mais saiu. Viu, Cris? Depois tenta achar ela, aí fala pra ela assim, depois que você ser um jogador de futebol, a gente conversa. Fala assim, velho. Olha, eu jogo mal, hein? Melhor não. Não, vai que você muda. Bom, Próxima, vamos lá. Vamos lá. Mateusão quer falar? Alguma outra matéria te interessa assim como a geografia? Sim, não por matéria, mas sim por área. O meu sonho seria direito. Sempre quis fazer direito, sempre quis. Né? Quando eu fui optar pela graduação, direito era a minha primeira escolha. Então eu pensei, eu vou fazer direito. Só que o problema do direito para mim era, para eu começar a atuar dentro da área, eu precisava passar pela graduação e passar pela OAB. E aí sim eu poderia, né, atuar na área. Isso lá atrás, na fase da adolescência. E aí eu pensava, eu preciso de alguma outra opção, que seria uma opção que eu poderia ter um acesso à área a curto prazo. E aí a minha segunda opção era a geografia e era por conta da sala de aula. E aí eu fui. Né? E o que é muito engraçado, um amigo meu, ele fez, nós éramos um grupo, né? Tá? E ele fez também geografia. E era legal, cara, que na época, se o professor falasse sobre qualquer assunto do tipo, vamos falar sobre clima, né? Vamos falar sobre divisão climática do Brasil, por exemplo. Ele viajava para ir lá conhecer aquele bioma. Muito e depois legal. Ele falava assim, viu, eu conheci. Aí você falava assim, meu, tudo que o professor fala, ele vai. Sabe o chatinho da turma? Sim. Mas não era uma questão assim que ele gostava da coisa. Ele gostava. E o engraçado disso, ele entrou num projeto em Santos, né? E ele falou assim, vamos fazer oceanografia, né? E aí ele foi entrar num projeto lá e depois de anos ocorreu uma movimentação sísmica, né, no Atlântico, na costa do Atlântico, né? E ele estava dentro desse projeto. E ganhou muita grana por conta disso daí. Mas aí você fala, eu fui para a sala de aula. Eu comecei a dar aula no meu primeiro ano de graduação. Primeiro ano de graduação, entrei na sala de aula. Então eu acho que o direito seria a minha primeira opção, acabou sendo a minha próxima opção e ela não aconteceu. Porque depois você faz a graduação, depois você vai para a especialização, aí você vai indo, vai fazendo parte daquele mundo e hoje não mais. E hoje você fala assim, que falta isso para você? Falta. Eu sinto como se fosse uma frustraçãozinha. Tipo assim, você poderia ter ido para essa área, mas não sei se eu seria tão feliz assim. Mas é o direito. Aqui, né, mas era o direito. Exatamente. Você não pensa em fazer algum vestibular ou ter mesmo uma particular para tentar cursar direito? Não penso mais. Hoje, e uma coisa que eu também não quero muito tempo, colocar para os meus filhos essa coisa, tipo assim, porque eu não fiz, você tem que fazer. Eu sou contra. Sou totalmente contra. Eu sou a favor da felicidade, vai ser feliz. Exato. Se meu filho disser para mim assim, pai, eu quero ser feliz vendendo trufa, eu falo, beleza, vamos lá, pega a melhor receita de trufa e vai ser feliz. Faça a sua produção, trabalhe o tempo que você quer, faça o preço que você quer e vai pra rua, vai ser feliz. Você vai assim, pai, não quero vender miçanga, fazer miçanga na praia. Vai assim, você tá feliz? Pai, só ganho R$100 por mês, mas você tá feliz? Bola pra frente. Né? Eu acho que a gente não pode colocar no filho uma frustração minha. Era minha, passou, acabou. Né? É igual assim, gostar da menininha da turma e depois de anos falar assim, eu poderia ter ficado com ela um dia que ela disse sim, eu disse não. Sabe aquele negócio, hoje ela tá lindíssima. Aí você fala, meu Deus do céu, perdi uma oportunidade. Passou. Sei como é. Vocês são adolescentes e ainda vão passar por tudo isso aí. É isso. Bola. Aproveitando sobre os filhos, ô Cris, qual a sua relação com eles? Assim, eu imagino que seja boa e tudo mais, mas como vocês são separados, como que fica essa pegada de passam dias com ela e voltam? Na verdade isso não aconteceu. Não? Né? Não, isso não aconteceu porque os meus filhos, nós estamos juntos todos os dias.
Sim. Então não tem essa questão de dias X, dias Y, grupo sim, grupo... Não tem essa. Porque eu pego eles todos os dias de manhã, eu que levo eles pra escola, a gente fica a manhã inteira juntos, depois leva embora e vai, e tá. Se fala o tempo todo, finais de semana a gente tá sempre juntos, faz isso, faz aquilo. Então, na verdade, a gente nem sente isso. É como se tivesse tudo da mesma forma. Né? A única coisa que não acontece mais é a relação casal. Sim. Fora isso, não tem nada. A gente se fala todos os dias, se vê todos os dias, toda semana, sai junto, come junto, passeia junto, né? Viaja. Nada mudou. Sim. Isso aí não... Sim. Graças a Deus aí o relacionamento é estritamente assim... Saudável. Saudável. Isso é gostoso. E é Isso é gostoso. importante. Não pode, porque acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes pra mim, um grande... Né, vou nem dizer isso assim, um grande problema, porque cada família é uma família, enfim, né? A gente percebe que as famílias hoje elas acabaram se perdendo dentro de casa. Ali elas são perdidas. As pessoas estão dentro de casa e não estão. A ausência, ela é dentro da presença. Sim. Né? E eu acho que isso daí acabou sendo ruim, é o que eu disse pra vocês. Às vezes dentro da sala de aula você é muito mais pai, muito mais psicólogo, muito mais tudo para um aluno, para uma criança, do que dentro de casa. É verdade. Relação saudável. Isso aí, Importante, né? Pro importantíssimo. crescimento dos filhos. Agora falando um pouco sobre a pós-pandemia, como que tá sendo o retorno das aulas presenciais pós a pandemia? Bom, quando você fala de pós-pandemia, me deixa assim, até assustado, porque estamos numa pandemia. Sim. Né? A pandemia não acabou. O grande nó dessa pandemia foi que nós, na nossa vivência, nós nunca passamos por uma pandemia. E aí vem aquela coisa, o que é pandemia, o que é epidemia? Né? Sabe aquela coisa? O que é o quê? Eu fiquei assim no começo. Né? Então, tipo assim, pandemia, epidemia, né? Que isso? Né? Contaminação em massa, é local, né? É regional, é global. Né? Quer dizer, isso aí mexeu com a cabeça de todo mundo. As pessoas mais esclarecidas, elas começaram a entender e ficou muito mais fácil. E a gente da área de geografia mais ainda, porque o negócio é global, né? E dentro de um sistema de globalização mesmo, né? Então foi um processo de migração, de contaminação, né? Mas enfim, não acabou, tá? Então nós tivemos lá nos primeiros indícios lá no final de 2019, e aí por isso que levou o nome mesmo, né? Da Covid-19. Então o SARS-CoV-19 já existia, não é nada novo, então é um processo de mutação dentro do vírus, e aí isso acabou fazendo com que chegasse a essa contaminação viral, né? Então isso aconteceu e ainda está acontecendo. Os casos aí eles estão meio que, né, em crescente ou não, graças ao sistema vacinal nós não temos tantas internações e também, né, óbitos, mas as coisas ainda acontecem. E o que pra mim, dentro da área da educação, eu vou falar pra vocês, o que eu percebi, né? A educação dentro da pandemia, ela passou assim, 2019, beleza, 2020, no dia 19 de março, simplesmente veio uma notificação, fecham-se as escolas. Fechar a escola. Nós tivemos também um fechamento de escolas lá no ano de... não vou lembrar o ano agora, quando nós tivemos os primeiros casos, o primeiro surto da gripe influenza. Então o que aconteceu? Fecharam essas escolas. Só que pra gente tempo, assim, né? Não faz muito tempo, mas faz um tempinho aí. Não vou citar agora uma data, porque eu não me recordo da data específica, eu acho que é ruim você falar uma data que não seja real. Simplesmente assim, fecham-se as escolas, é assim, nossa, fechou a escola, pra gente era como se fosse uma greve. Greve de professor? Paralisação? Sim. Tá. E aí logo voltou. Beleza, aí tipo, vida que segue. Não teve uso de máscaras, não teve todo esse medo do outro, afastamento familiar, né? Ruas vazias, lojas fechadas, você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo isso, né? Aí você olha o grupo de pessoas vindo sem máscara e fala, nossa, The Walking Dead, aquela coisa, meu pai.
E aí chegou, simplesmente fecha as escolas. E aí nós tivemos que nos reinventar. Só que uma coisa importante ser citado também é que nós, como professores, nós passamos assim, ó, por diversos dias e meses e anos, né, preocupados com a tecnologia. Que era assim, se você não se qualificar, você tem que buscar, porque o professor vai ser substituído pela máquina. Isso, aí as universidades começaram com o sistema EAD, e aí você fala assim, nossa, educação à distância, não precisa do professor, é aula gravada, né? O e-book ele é todo em PDF, você estuda sozinho, o aluno é autônomo. E aí você fala assim, meu Deus do céu, não vai mais precisar de professor, eu vou perder emprego, eu não sei o que eu vou fazer, né? E aí, esse era o grande medo do professor. E uns assim, imagina, isso nunca vai acontecer. Simplesmente veio a pandemia e falou assim, e aí, cidadão? Ah, mas eu não lido com a tecnologia, eu não sei. Não, você vai ter que pegar o seu celular, seu celular vai ser a sua comunicação e seu elo com o aluno, com o pai, o computador da sua casa, né? Então, a tecnologia ela veio junto com essa pandemia. E aí falou assim, se vira, irmão. Se vira. Você vai ter que atender aquele que está do outro lado da tela. Então você tem uma sala de aula com 40 cada um na sua casa. A maioria deles com a câmera desligada. A maioria com a câmera desligada, onde você vira um monólogo que você tá ali, blá 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 blá. E detalhe, você tem que estar com a sua câmera aberta, os seus slides têm que estar todos eles prontos. Muitas vezes dando aula pra não sabe se tem alguém realmente assistindo. Mas você tem que estar ali ministrando só. E você teve que se reinventar nisso. Professores de educação infantil gravando vídeo, preparando aula, mostrando atividade lúdica, pega o boneco, colocando todo o fundamento pedagógico daquilo dentro da casa. E aí teve que se reinventar. E nós passamos 2020, escola abre, escola fecha, escolas particulares perdendo alunos, escola pública onde os alunos eles não tinham acesso a essa tecnologia para acompanhar toda essa proposta, professor, diretor, coordenador, foi uma coisa louca dentro da educação. E aí depois veio 2021, agora nós vamos ter as aulas síncronas, como vai ser isso? Parte em casa, né? Parte na escola, então tivemos lá a síncrona e assíncrono, então nós tivemos esse processo de retorno gradual em 2021, e aí muitos pais não queriam mandar com medo ainda da contaminação, e aí muitos queriam mandar porque não tinha com quem deixar o filho, outros não queriam mandar porque não queriam mandar mesmo, outros não queriam ir e convenceram os pais de não voltarem. Aconteceu de tudo. Em 2022, escolas de portas abertas, todo mundo dentro da escola, só que aí o que acabou acontecendo? O aluno voltou para a escola, mas a escola não voltou para o aluno. Como a escola não voltou para o aluno? Tá? Porque o aluno ele veio e assim, ele perdeu praticamente 2 anos de socialização. Vou colocar uma coisa bem bobinha para vocês entenderem. O aluno do 5º ano de 2019, 2020 ele migra para o 6º ano. A cabecinha dele tem uma chave que demora de 2 a 3 meses para virar. Que eu não sou mais do ensino fundamental 1 e eu faço parte do ensino fundamental 2. Já sou maior. Eu não tenho mais apenas 1 ou 2 professores de sala, hoje eu tenho 9. Um para cada matéria. Tá? Então, antes eu tinha uma professora que permanecia comigo a manhã inteira, hoje eu tenho um professor que ele entra a cada 50 minutos. E ele já entra, bom dia, bom dia, bom dia, passa e daqui a pouco tchau, 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 até semana que vem. Não é até amanhã, não é até daqui a pouco. E aí, assim, eu não entendi nem o nome dele, quanto mais o que ele passou. Então, essa chave já é normal. Né? Então, a gente que está na gestão, a gente tem uma outra visão. E aí, o aluno, quando ele começa a ver que ele está no Fundamental 2, fica na sua casa. Aí o aluno fica na frente da câmera e fala, mãe, mas eu não gosto. Eu não estou escutando o professor. Eu não vejo o professor. Eu não estou entendendo. Aí a mãe pega e fala assim, mas eu também não entendo. Então, o pai não sabe ensinar, tá? O professor ele não consegue chegar até o aluno não se entende que aquilo é aula. E aí veio essa bagunça toda. Pensando no ponto de vista nosso, que somos maiores, a gente entende mais fácil, a gente consome muito a tecnologia. Consome muito mais por conta da tecnologia. Só que uma outra coisa que às vezes as pessoas pensam, só uma razão, depois eu retomo.
Rede social não é sala de aula. Não é sala de aula. Ficar no TikTok, ficar no Instagram, ficar no Facebook, ficar no... Eu já ia falar no Tinder aí, eu ficar no Skype, ficar no Twitter. Pessoal, isso tudo não é sala de aula. Não é. Então tudo isso muda. E aí, o que acabou acontecendo? Veio 2019, então o aluno do quinto foi para o sexto. Então 2020 ele estava no sexto, 2021 ele estava no sétimo, 2022 no oitavo. A cabeça dele parou onde? No quinto. No quinto. Então o que acontece? Você pensa que ele pra perdeu esses 2 anos, Exatamente, para ele, rotina de sala de aula, a vivência dele foi aquela do quinto ano. Sim. Não foi essa de 2022, agora de oitavo ano. Agora ele tem que se virar pra Então saber para o que ele agora, fez ele pra quer fazer o se quê? deixar. Ele quer continuar brincando, ele quer continuar socializando, ele tem dificuldade de aprendizagem porque ele esqueceu de como estuda. Não, você nem Então pode isso pensar tudo nisso, acabou né? causando uma grande confusão. Tudo Então bem. esse retorno das aulas agora para 2022 tem deixado professores assim totalmente perdidos. Pois o professor ele não parou. O professor ele continuou. O aluno que parou. Sim. O aluno não acompanhou. O aluno não acompanhou. Aí o que aconteceu? Né? O aluno voltou para a escola e a escola não voltou para ele. Sim. Então o professor ele tem problemas de indisciplina, o professor tem problemas de aprendizagem, né? Então o professor ele tem que lidar com socioemocional, a questão emocional dos alunos não está sendo vista, não está sendo trabalhada Imagina, em você lugar fazendo algum. 2 anos de prova online, você chega com um papel na frente de uma criança. Exatamente. Ainda E aí mais vem essas uma nota crianças baixa. assim que Vem uma nota baixa. ela tava muito acompanhando, por exemplo, uma do quinto, né? Acomodada. Sim. Exato, tá Sim. tranquilo, nossa, só fazia prova, beleza. E era Do muito nada mais agora fácil. tá no sétimo. E aí você vê assim, é complicado para ele hoje ele perceber que tudo voltou ao normal, só que ele perdeu o normal. Sim. Ele perdeu. Você tá entendendo? Ele O que é perdeu. o normal, né? O que é o normal para ele? O normal é não fazer. O normal é fazer quando dar. O normal é meu pai me ajudar. O normal é pesquisar na internet a resposta e colocar. Isso tudo mudou. Só que ele chega na sala de aula às 7 horas da manhã num puta gás. Porque ele vê os amigos, ele quer conversar, porque ele quer contar tudo o que aconteceu. Até coisas repetidas. Sim. Ele quer recontar aquilo. E o professor tá louco E o pra dar professor aula. ele quer dar aula. É. E ele tem 50 minutos e um material para cumprir. Então isso acaba sendo difícil, porque para o professor ele não parou, para o aluno a escola foi inserida nele, mas ele não inseriu na escola. Então nós tivemos aí uma perda, né? E nós vamos ter esse ganho daqui 2 anos ainda. Quando ele começar a se entender dentro do processo. Beleza, é isso aqui que é o normal, né? Isso aqui que é o normal. Então isso é complicado. Quem mais perde com isso? Alunos de 6º, 7º e 8º ano, tá, do ensino fundamental. 2. Alunos de 4º e 5º ano que não finalizaram o processo de alfabetização que deveria ter ocorrido lá no 3º ano. Então ele está finalizando agora. Tá tendo que recapitular tudo. Exatamente. E um bloco de alunos que é o aluno do ensino médio. Porque nós tivemos uma queda do número de alunos que ingressaram no vestibular, né? Nos últimos anos. A acessibilidade é melhor eu ir para o mercado de trabalho do que eu entrar na universidade. Sim. Porque quem incentiva o aluno a ingressar na universidade é professor. O aluno ele vem numa toada de processo educacional onde ele vê que tem espelhos. A turma do ano passado tivemos número de aprovação, o meu irmão, meu primo, meu vizinho, e aí ele vai se entendendo nisso. Quando ele quebra isso, então assim, ninguém entrou mais, ninguém fala mais de escola. As pessoas foram atrás do quê? Trabalhar. É trabalho, é questão de renda. Sim. Tá? É questão de outro tipo de acesso. E aí hoje quando o professor fala, você tem que estudar, você tem que entrar numa universidade pública, você tem que... Para ele isso não é mais um sonho, um desejo direto. É meio que indireto. É. Tá? Porque ele não tem mais pertencimento àquilo.
Então ele acaba se perdendo, porque ele também quer a socialização. Não consigo nem fazer as provas da escola, como que eu vou fazer um vestibular para passar numa faculdade dessa? Então, exatamente. Então, essa pandemia, pós-pandemia, na verdade, não é uma pós-situação que nós vivíamos, mas estamos ainda dentro dela. Né? Hoje, graças a Deus, podemos estar aqui, né, sem uso de máscaras, né, por uma normativa de decreto estadual. Estamos dentro, né, do ciclo vacinal, estamos bem, né, testados para não estarmos contaminados, enfim, e nós podemos nos comunicar. A coisa de 365 dias seria impossível. Sabe? Só que esse é o normal? Não sei. Eu não sei se essa curva vai mudar, se vai vir uma nova variante. Exato. É incerto, né? É incerto. Então você vivo hoje. Exato. Vivo hoje. Então é muito difícil. E eu falo como gestor. Como gestor educacional, nós percebemos que houve uma mudança por conta do uso da tecnologia, houve uma mudança por conta da didática do professor. Pouquíssimos profissionais estão preparados para esse aluno que está com o emocional abalado, que está com a aprendizagem atrasada, que está com a indisciplina a 1000 por conta de que eu não sei, então eu vou causar mesmo. Inúmeras dificuldades, né? E aí vai. Acho que é basicamente isso. É o efeito bola de neve, né? Exato. Uma coisa gera outra. Uma coisa gera outra. É que nem quando tava em 2020, na pandemia. Eu tava no primeiro colegial, nem se portava com um emprego, né? Tava longe ainda. Aí passou 2 anos voando, todos meus amigos estão com emprego e eu também tô atrás. Aí você pensa assim, eu vou estudar ou eu vou trabalhar? Eu vou me preocupar mais com o meu estudo do que com o meu emprego, né? Exatamente. Porque daqui a pouco tempo eu preciso tentar me sustentar. Você vai ter que sustentar, você tá entendendo? Daqui a pouco meu pai e minha mãe não vai estar aqui. Eu acho que nós deveríamos ter um modelo norte-americano de ensino. Tá? E também até mesmo não só de ensino, mas como de postura. Em alguns lugares dos Estados Unidos, o que a gente percebe? Que o jovem, quando ele chega aos seus 17, 18 anos, eles começam, né, a cortar o umbigo. Tá? A ligação de pai e mãe. Ele começa a ser mais autônomo. Tá? Ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele parte para o esporte, ele vai para uma outra rotina. É 100%? Não é 100%. Mas é uma questão cultural. E dentro da nossa cultura não é isso que acontece. As responsabilidades mudam, né? Dentro da nossa cultura é diferente. Só que eu acho que nós deveríamos mudar essa cultura. Então, para mudar essa cultura demora anos. Não é governo, tá? Não é o governo que vai instituir lá uma lei e tal que a partir de hoje tá. Não, essa cultura ela tem que vir de dentro para fora. Então tem que começar onde? No seio familiar. Tá? É o que eu quero para os meus filhos. Eu sempre coloco para eles o quê? Quando você chegar na fase, tá, da sua graduação, vá atrás. Porque para mim o estudo, graças a Deus, a minha formação que me trouxe até aqui. Né? Vai estudar, vai ter o seu, vai atrás do seu, vai voar, voe. Eu quero sair do país, vá. Né? Vai ser feliz. Né? Então eu acho que essa coisa de eu tenho que ficar na barra da calça do meu pai, na barra da saia da minha mãe, tá errado. Tá? Está errado isso daí. Então eu acho que a busca, ela tem que ser constante. Vambora. Você falando nesse assunto de universidade e tal, a gente percebe que agora, depois de um tempo, foi estabelecido um sistema de cotas. Do seu ponto de vista como educador, como coordenador e tal, como que você vê esse sistema? Como você acha que ele funciona, que ele é eficaz? Vamos lá. Quando fala de sistema de cotas, vem uma outra indagação também. Que assim, muitas pessoas pensam que sistema de cotas... Nossa, é até legal essa abordagem, essa pergunta. Por quê? Quando você fala de sistema de cotas, as pessoas sempre associam o sistema de cota à população preta. Tá? Mas não é isso. O sistema de cota, a proposta não é esta, né? O sistema de cotas ele aconteceu o seguinte: em 2012 saiu então uma lei federal que instituía que 50% das universidades federais, tá, e das instituições federais deveriam então destinar parte das suas vagas para a população, tá, para alunos de escola pública e alunos que se autodeclaravam pretos, pardos ou indígenas.
Só que isso foi lá em 2012. Em 2013, então, nós tivemos uma ruptura nessa lei, mas não uma ruptura de quebra, não é isso. Mas houve assim, seria gradativo, começaria com 13%, então iria aumentar a chegar a totalizar isso daí. E quando colocava isso, as pessoas já associaram a negros. Então eles colocavam assim, pretos, eu falo essa questão de pretos, não é nem uma questão preconceituosa não, porque se você procurar qualquer veículo de informação, o próprio IBGE ele classifica as pessoas por uma divisão étnica, né? Que eu sou contra essa questão de raça, porque raça é um termo tão preconceituoso, né? Que eu nem gosto de usar nem por ser negro, né? Eu não uso nem nas minhas aulas. Eu acho que é uma divisão étnica, por cor da pele. Ele instituiu que as pessoas pensam que o negro, o preto, então ele é aquele desfavorecido, aquele que merece então, né, um incentivo do governo, isso. Essa parte assistencialista não era por etnia. A proposta não era essa, mas aí o que a mídia fez? Jogou isso então como uma proposta. Então muitas pessoas de cor de pele ou declarado preto, pardo, né, ou indígena, eles eram vistos dessa forma. Você está aqui pelo sistema de cota. Eu nunca participei de sistema de cota. Nunca, primeiro que na minha época nem existia, né? Não tinha mesmo. E porque isso foi em 2012, né? Então para mim é muito, né? Comecei muito antes disso. Não tinha isso e assim, vai na raça, estuda e entra na universidade. E assim, eu não era o único não, tinha outros, né? Tinha outros que vieram de escola pública, tinha outros que vieram também de uma divisão étnica e não é essa questão. Então eu acho que é importante desmistificar em relação a essa questão do sistema de cotas é que a lei federal criada em 2012 que instituía então que o acesso à universidade e cursos técnicos com essa população de escola pública e também de cor da pele preta, parda ou também indígena, né? Então ele deveria ser mudado. Houve então essa troca. O que acabou acontecendo? Perpassando das federais para as estaduais. E aí você fala, nossa, todas as universidades estaduais também? Não. Aqui nós temos assim, a Unesp é a única. A Unesp é a única que tem sistema de cotas para alunos de escola pública e alunos que se autodeclararem de cor da pele preta, parda ou indígena. Você pode procurar em qualquer veículo de informação. Tá? Procure principalmente nos .br, que são os mais fiéis aí de informação. Né? Então só para você explicar. Quando começou era assim, 50%. Aí depois foi se perpassando, né? Então quando você pega aí as universidades, a Unicamp, por exemplo, é de 8 a 10, tá? E é por pontos, é pontos, tá? Então nós vamos ter lá que chega até 80 pontos. Então é uma pontuação que as universidades elas acabam utilizando para o ingresso. E uma coisa que deixa às vezes as pessoas com dúvida, você branco, se você se autodeclarar negro, você entra no sistema de cotas. Mas como, né? Eu não tenho como pedir uma documentação de declaração de etnia. Exato. Eu vou pedir a sua declaração, a sua documentação por renda. Então lá, por renda, onde, né, era instituído que deveria ser até um salário mínimo e meio per capita dentro da família e depois poderia ser aumentado isso a 2 salários mínimos. E aí seria feita uma análise se você estudou o ensino médio inteiro em escola pública, tá? Ensino fundamental em escola pública, e isso você tinha uma certa pontuação e uma bonificação. Aí entra a questão de bonificação. Então você vai ser bonificado por ter estudado em escola pública. E aí muda a sua nota na curva geral. E aí isso vai ser visto como cota. E aí as pessoas classificaram o quê? Você é branco, você não pode. Se você é branco, você não pode se inscrever. E muitos brancos não se inscrevem pelo sistema de cotas porque ele não se declara. E às vezes ele não se declara nem mesmo população por renda. Ele apenas faz a inscrição normativa normal, né? Ele faz a inscrição e ele concorre pela lista geral. Então, você precisa se entender isso daí, né? E eu acho importante esse levantamento, principalmente por vocês que estão agora no ensino médio e que outros também, né, que estejam no ensino médio ou no fundamental, que busquem essa informação. Onde eu me enquadro? Será que eu tenho acesso a isso ou não? Tá? Será que isso pode chegar a mim?
Sim, às vezes você tem um número de pessoas dentro da sua casa que dentro de uma divisão per capita da renda você se enquadra. E nisso você tem um bônus. Tem muita gente que é desinformada. A falta de informação. Um professor meu, 2 exemplos de professores que eu levo pra vida. Um professor meu, ele dizia sempre o seguinte, né? A falta de informação leva à destruição. Começa por aí. E eu sempre falo isso. Replico isso. E é fato. E o outro é, cuidado com os seus exemplos, pois os seus exemplos servem só pra você. Aí você fala, nossa, como assim? Né? Por exemplo, nós estamos na cidade de Jaguariúna. Nós vamos falar um exemplo do Rio Jaguari. O Rio Jaguari é uma vivência regional. Tá? Você vai falar sobre o Rio Jaguari. A poluição do Rio Jaguari é defesa de tese? Não é. Tá? Então não é. Você está citando um exemplo. Só que o Rio Jaguari é o seu exemplo. Não é dele, não é dele. Eles podem falar assim, o que é Rio Jaguari? O que é Rio Jaguari? É um córrego? É um rio que tem a sua nascente onde, tem sua foz onde. Então é muito preocupante. E é verdade isso. E depois que eles falaram isso pra mim, eu falo, verdade, gente. O meu exemplo pode servir só pra mim. Né? E aí eu acho que essa questão das cotas não é um exemplo meu. É legislação. Serve pra todo mundo. É uma informação que ela tem que ser passada. Não posso guardar. Eu tenho que entrar na sala dos alunos do ensino médio e avisá-lo. Tá? Eu tenho que avisar você, a autodeclaração. Nós estamos num país extremamente miscigenado. Começa-se por aí. Né? Nós temos que burlar o sistema. Não quero que você burle o sistema, jamais, não é isso. Só que eu acho que se você se enquadra dentro do que está previsto na legislação, lá na lei que foi criada em 2012 para o acesso à universidade, que já se perpassou pelas FATECs e também pelas estaduais. Leia, se informe, tá? E aí vá atrás. Com isso, acabou. Entrei, parabéns, vida que segue. É isso. Então acho que eu gosto muito dessa visão. E aí gostei da pergunta também. O que mais? Ótimo. A próxima pergunta é... Alguém que você se inspira? Inspiração. Sim. Primeiro, eu acho que a inspiração de todo mundo deveria ser a mesma. Primeiro, se inspire, tá, em pai e mãe, seus melhores amigos. Comece por aí. Mas meu pai não se formou, meu pai não tem formação. Quem disse que formação é motivo de inspiração? Lealdade é inspiração. Verdade é inspiração. Hombridade é inspiração, tá? Respeitar o outro é inspiração. Honestidade é inspiração. Isso é inspiração para mim. Você se inspirar num Zuckerberg, você se inspirar num Neymar, ídolos é uma coisa. Eu não acho que um ídolo seja inspiração, tá? Ele pode ser um ídolo para você e pode servir de exemplo. Mas exemplo é inspiração também, não. Vai na base. Vai na base. Eu tenho muitos alunos que jogam, que treinam em muitos clubes, tá? E no primeiro contato que eu tenho com eles eu falo, você não é um Neymar. Mas eu falei, mas não é. Você não é o Neymar. 1 para 1 milhão. Hoje você está numa categoria de base. Hoje você está começando, você está caminhando. Hoje para mim você é o Joãozinho. Não é ser grosso. Não é ser grosso porque ele tem que saber assim, eu quero chegar, só que eu tenho que ter uma inspiração minha, eu tenho que me dedicar, eu tenho que treinar. Não olhar lá em cima, o que eu posso fazer de melhor hoje para ir caminhando. Porque quando eu fiz minha inscrição na universidade, que saiu meu nome na lista, eu falei, eu tô dentro, aí você chega lá, você vê mais de 100 negros, você olha pro lado ali, você olha pro outro, o professor não sabe seu nome. Né? Você vê uma arquibancada imensa, assim, professor distante de você, uma lousa enorme, o professor lá e ele falando pra você assim, a aula tal está na pasta tal, porque nós tínhamos que ir na cópias e pegar a aula dele. E aí ele deu lá 2 horas de aula, aquele blá 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 blá, e você anotava e você prestava atenção, e quando você... Era um calhamaço desse que você tinha que ler e estudar. E aí eu falava assim, meu Deus do céu. Só que daí eu poderia fazer o quê? Voltar pra casa. Eu falei, então foi ali.
Fiz a graduação. Depois da graduação você fez o quê? Quero pós. Quero outra pós. E aí vai. Né? Então eu acho que isso acaba fazendo com que você acabe, de certa forma, para os seus filhos, sendo inspiração. Que nem aquele exemplo da professora lá do meio ponto. Exatamente. Isso aí foi um Exatamente. exemplo, né? Tipo assim, ela me deu um soco no estômago, mas pra falar assim pra mim, corre atrás. Ela abriu o seu Ela poderia me dar 10, aquele, né? Poderia ter me dado 10, tipo assim, nem me justificar. então. E alunos ali tiraram notas 4, 5, 6, 7, nem lembro, enfim. Mas assim, tá bom, tô na média. Essa Tá bom. professora, ela foi um instrumento de impulso pra você, né? Ela foi, Foi um tipo, aí você fala assim, ela foi uma inspiração porque por conta dela você foi pra área da geografia. Ela foi um exemplo, né? O que me inspirou aí foi eu alcançar estágios posteriores. Então, assim, consegui mais um pouco, e aí vai. Porque tem pessoas que fazem medicina. Ele passa em medicina, ele entra na universidade, ele se forma. A hora que ele entra no centro cirúrgico, assim, não, já passei já pela residência, agora sou um cirurgião. Ele chega ali, ele fala assim, eu não estou feliz. Eu não tenho família, eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu não tenho noite, eu não passo mais Natal e Ano Novo com a minha família, Realmente com os meus valeu a amigos. pena, né? O que ele sai fazendo? Ele fala assim, não quero mais. Aí você fala, não acredito, você vai jogar tudo isso fora. Não é jogar fora, vai ser feliz, vai fazer outra coisa. E às vezes a inspiração dele, sabe o que era? O vizinho dele que tinha lá um curso técnico, que ele chegava às 6 horas da tarde na casa dele e ele ficava ali às 8 horas da noite num dia de calor, sentado na calçada tomando sua cerveja com seus amigos e final de semana feliz. Com um monte de conta pra pagar, feliz. E eu cheio de dinheiro no bolso, infeliz. Então, assim, onde estava a minha inspiração? Assim, também é... Você tá entendendo? Então a sua inspiração tem que ser seus pais por conta do que eu falei e você mesmo. Exatamente. E tem aquela coisa lá da professora que saiu, essa professora que te deu por meio ponto que te passou, e aí entrou outra, lembra? Sim. Que falou que... Não, que ela não ligava. Não, É. Era um pouco Aí mais... você ia pensando o quê? Pô, ela só dá 10, então eu tô de boa. Sim. Só que não é assim, né? Nunca tá de boa, você tem que Não. sempre correr atrás. Tem que correr atrás. E Entendeu? aqui, ó, aqui no colégio mesmo, 19 anos, né? E eu falo, eu já vi a escola se transformar. Sim. Nós éramos uma escola muito pequena e fomos crescendo. E hoje nós somos uma grande referência no município com uma projeção imensa aí para a região. O que a gente vê hoje? Né? Eu não sou uma pessoa que eu posso dizer que eu seja um gestor pedagógico de gabinete. Sabe, que só fica ali, só faz papel. Se eu tiver que deixar o papel para fazer depois, ir lá e olhar o aluno, ouvir o aluno, sentar no chão e rolar, vamos fazer. Sim. Às vezes até mais... Vamos fazer. Você tá marcante, entendendo? né? Porque você faz a diferença ali. Quando eu estava em sala de aula, qual era a diferença dentro da sala de aula? Não era só o conteúdo. Era o contato interpessoal. O relacionamento interpessoal, ele fazia toda a diferença. Você até quer correr atrás de alguma forma, porque a relação interpessoal está acontecendo. Agora, quando quebra isso daí, você pode ser o cara na área. Entra aqui, sai aqui, você vai virar sozinho. Porque você fala assim, eu nem vou perguntar para ele porque ele não vai responder. Ele vai mandar eu me virar, que não sei o quê. Né? Hoje eu não tô bem, você não tá bem, você brigou com seus pais às 6 horas da manhã. Seu pai e sua mãe estavam brigando, que eles quase se estapearam. E te jogaram aqui na escola e continuaram com o conflito em casa. E você preocupado com quem tá lá e o professor olhando pra você e falar assim, vai, faz! Aí você fala, professor, eu só queria desabafar, eu só queria falar que tô preocupado com a minha mãe. Só isso que você queria. O relacionamento interpessoal percebe, ou porque o professor ele olha e fala assim, eu vou chamar o João lá fora e vou falar, João, o que tá acontecendo? Você não só ensina, né? Você tá entendendo? Porque você também aprende. Tem até uma escritora, né, que ela chama, né, Isabel Alarcão. Né? Ela tem um livro, né, e ela é professor reflexivo numa escola reflexiva. O que ela fala? Que o professor ele também aprende. Né? Então o professor não só ensina, e é fato. Eu preparo a minha aula e eu vou ensinar. Aí você pega e coloca um exemplo, ou você coloca uma vivência que eu falo, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. É a mesma coisa em matemática, você vai fazer então uma multiplicação de fração. Sim. Você vai fazer uma multiplicação de fração, e aí sendo que você pode fazer então, né, em x, não sei se vocês já fazem assim também, você vai fazer em x. Você pode fazer sim, mas isso aqui tem um detalhe simples. Você só consegue fazer isso
se você estiver trabalhando com números primos. Se você não estiver trabalhando com números primos, não adianta fazer essa multiplicação que o número vai sair errado. Aí o professor pega e fala assim, colocou o resultado, você aprendeu? Eu falei, é só fazer isso. Aí próximo exercício, o B não são números primos. Já errou. Tá errado. Aí o professor ele tem que fazer o quê? Monta lá pra você e fez. Por que deu certo? Porque são primos, não são irmãos, são primos. Aí você fala, por que são irmãos? São da mesma família dos numerais, mas não são primos. Aí a hora que você for fazer, você fala assim, quais são os primos? Aí você vem 2, 5, 7, 11. Aí você vem. E aí é muito engraçado isso, que se o professor fizer, na hora que você pegar a prova na mão, vai vir aquele grito do professor. Não são primos, são irmãos. Aí você fala, não erra mais. Nunca mais você erra. Quando você lê primos, por você isso que lembra. você aprende. Você tá entendendo? Isso é legal. E detalhe, e o que eu tô falando pra vocês aqui, gente, eu ouvi isso um tempo atrás, não lembrava mais. Mandei um vídeo no TikTok pra minha filha, porque eu mando um monte de coisa pra minha filha, né? Tudo que eu vejo de matemática, de português, eu mando pra ela, enfim. E aí minha filha chegou e falou assim pra mim, falou assim, pai, é legal isso aqui, mas não dá certo, sabe por quê? Só dá certo com números primos. Eu falei, aí quais são os primos? Aí ela, tal. Falei, verdade, filha, tá. Eu falei, como você sabe isso daí? Estudando. Eu falei, pô, legal isso. E aí, o que é mais gostoso de você ver isso daí? Que faz a diferença. No vídeo, o professor, sabe, se colocava. E é uma coisa que você nunca mais esquece. Você vai falar assim, a hora que eu chegar lá em multiplicação e fração, eu vou lembrar. Tá? Se é primo, pode. Se é irmão, não pode. Às vezes até o próprio aluno te ensina. Ele se ensina. Porque se o aluno fala assim, professor, se for irmão, pode. Irmão? O professor ele usa esse exemplo na próxima aula dele. Sim. Certeza que ele vai entrar na outra sala e vai falar, não são primos, são irmãos. Se for irmão, pode? Não. Se for primo, pode? Pode. Sabe aquele negócio? Sim. Bobina, você pode pegar sua prima, viu? Mas não pode pegar sua irmã. Não, coisa idiota. É bobeira, não, pelo amor de Deus, não vamos pegar as primas, pelo amor de Deus. Você não tem é prima, isso. nem sabia que você tem prima. Mas é gostoso quando você disso. aprende. Já que me desculpa. O que mais? É isso, gente. Acho que é isso aí. Fechou. Que já que veja esse episódio. Só mais uma partezinha aí Imagina pra nossa gente já finalizar. O que você faz no seu tempo livre aí? De coisas boas. Na verdade, não posso contar. O que eu gosto muito, assistir série. Tá? Que série? Eu não tenho muito tempo livre, não. Não tenho muito tempo livre. Né? E assim, eu vejo que tá nos top 10. Tá? O que tiver no top 10 eu vejo. Eu gosto de final de semana de tipo, meio que maratonar mesmo. Tem alguma que você marcou assim, Pedir uma, que você gostou uma muito? pizzazinha, né, Cris? Também. Umas Mas assim, pastinhas, uns pastéis. olha, tiveram várias, cara, né? Pode falar. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, que. Ó, Vikings pra mim assim. Nossa. Série É merda. boa, hein? Pra mim, eu gosto muito de história. Tem que ter história, né? Tem uma outra que não vem o nome agora, cara. Ela era eles eram donos de uma fábrica de diamantes. Esqueci agora. Ozark? Não lembro. Mas não lembro. Tá? Eu gosto disso. Eu gosto de assistir TV. Eu gosto de assistir TV. Legal. Não gosto de TV aberta. Jornal, Não gosto de TV aberta, né? Jornal, nós temos um programa muito sério com jornalismo. Então, assim, jornais de uma emissora que acho que não vale falar nomes, enfim, ele é muito sensacionalista, ele fica martelando aquilo, potencializando uma coisa que eu já sei, é um problema, é complicado enfim. mesmo. Tá? Não, nem é. essa Record. Não sei também. por isso que Não eu- sei, não. Não sei, não. Tem outra que fica assim, é isso, aí você fala, eu quero mais informação, vai atrás, não tem? Uma só coloca o negócio e não vai. E uma outra fica assim, só lá na questão política, fala assim, já sei, tá? Eu gosto de João, não gosto de Francisco, e aí vai. Então acho que eu gosto mais de TV fechada, né? Isso, a parte de leitura parei de ler, né? Confesso que assim, é ruim pela falta de tempo. Perguntas leio. aqui que vão se repetir pelo podcast muitas vezes. Qual o seu livro favorito? Olha, livro, vou falar pra você. Quando você fala assim, um livro é muito pessoal, tá? Porque quando você vai falar de livro, pra mim,
livros assim que Harry Potter é bobeira falar pra vocês, assim, mas eu li e amei assistir todos os filmes e aí eu fico comparando, né? Eu gosto, né, disso daí. Não gosto de romance, tá? Pô, você é mó romântico. Não, eu não gosto Essa é porque uma eu me fofinha, envolvo, mas- cara. Eu me envolvo demais. Aí depois você quer fazer o que tá escrito, sabe? Sei, E nunca dá certo. Nunca dá certo. Só deu certo pro escritor, cara. E verdade. aí depois você fala com o escritor E nem é mesmo. real. E aí você fala, viu? Ele falou, não, é só que eu acredito. Exato. Né? Então, basicamente, Legal. o que mais? Série filme, favorita? Cris, você curte o quê? Gosta de alguma coisa assim? E aí, vamos cortar. Série favorita, filme favorito, tem algum aí Série. que te chama mais atenção? Cara, eu vou falar, nossa, eu vou falar pra você agora, você vai rir de mim, né? De série que eu gosto, que eu tenho assistido aí agora. Olha isso. Eu gosto muito dos filmes assim, eu tô assistindo aí vem uma musiquinha no meio. High School Musical. Lá, lá, Não, Pode falar, você tá assistindo o vídeo, aí assim, não sei, do nada vem assim, Pode né? falar, É cara. o Brasil. Eu tenho que parar o vídeo. Não sei, toda vez isso. Poucas Não sei. pessoas pegaram, poucas. Só nós. Só para os bons entendedores. Mas se Apreciadores de Só, bom tivesse conteúdo. mais cedo só pra que vocês terminar, entenderam. só pra terminar assim Os com a apreciadores de brincadeirinha. bom conteúdo. Isso. Não, eu gostar disso daí que eu falo pra você assim, nem tenho tempo pra isso. E também nem tenho idade mais pra ficar, né, vendo vídeos que aparecem em músicas desse tipo. Mas eu falo pra você, é legal porque o aluno quando ele brinca com isso com você, aí você tem que saber o que é. Mas você não tem que ir atrás, pelo amor de Deus, não vai brincar. Mas eu acho que é corta essa parte importante ouvir. É importante. Essas danças do TikTok eu não sei nenhuma. Lógico que Mamãe, ó, mamãe, vai que ser é Brasil? garota. Mamãe, o que é Brasil? Uma dancinha do TikTok? Faz uma dancinha aí. Vamos dançar o TikTok, Cris. Nossa, Assim, cara. ó, eu joga sou- de ladinho. Nossa! Eu vou falar pra vocês aí. Ó, tem uma pessoa que eu conheço, já tem um tempinho, e a pessoa fala assim pra mim: olha, você nem parece negão. Porque eu não sei dançar. Eu não toco nada. E eu ainda tenho pé pequeno, eu calço 39, cara. Nossa senhora. Que cara disfarçado. Vambora, era isso? Não, mas calma, tem as Vambora. perguntas das pessoas. Vai, Ajuda. vai. As perguntas dos finalizar. telespectadores. Até umas 6 horas a gente encerra. Calma, não. muito Eu achei uma puta pergunta interessante que o Felipe fez. O que você acha sobre a cidade perdida no Amazonas? Não, calma lá. A cidade perdida A gente no já Amazonas. conversou sobre isso. Não, o que eu acho, eu vou até responder pra você. Primeiro que eu não acho. Não ao vivo. A gente Não é. conversou sobre primeiro, isso já. Primeiro que eu não acho. Era pra não falar sobre isso. Primeiro que eu não acho. Porque eu acho o seguinte. Pra gente falar de um assunto desse, né? Hoje tá aí, todo mundo falando, tem videozinho, tá? Enfim. Só que eu acho que você precisa de algo mais concreto a nível provado. Porque eles colocam até uma planta do lugar. E eu acho que pra você colocar uma planta de um lugar, uma planta de uma cidade, é muito preocupante porque assim, como que você consegue, tá? Claro que isso é tudo nesse sensoramento remoto, né? Enfim, e hoje você tem toda uma tecnologia que mostra isso aí. Consegue mostrar de como era embaixo de tudo aquilo. Cara, é mesmo você falar no mundo de Atlântida. Bizarro, né? Uhum. É Você tá irreal. entendendo como era? Então eu acho que ainda é muito cru ainda, eu acho que precisa de muito mais informação. E outra coisa também, para você nomear, né, um território, é difícil. Sim. Porque o processo de emancipação de um território hoje que nós chamamos de cidade, passa por processo de formação de vila, formação de distrito, depois de cidade para chegar onde chegou. Então eu acho que é um assunto que não vale nem citar. Sim, Né? Eu acho que ainda está muito pobre de informação. Eu acho, né? Posso ter... mas é pobre de informação porque você não tem a informação. Concordo, eu não tenho. Eu não tenho, né? Não vou dizer assim, não ouvi. Ouvi, tá? Me aprofundei? Não me aprofundei. Por que eu não me aprofundei? Porque eu ainda acho que oficialmente, né, falta informação. A hora que eu li o tópico no caderno do João, só pra encerrar. Aham. A hora que eu li o tópico no caderno do João, eu tava lá de manhã lá na sala ainda, né? Eu catei. Você nunca tinha visto. Não tinha ouvido Nem falar. eu, nem É que eu fiz essa pergunta hoje de manhã que eu tava tomando café, entrei no TikTok e vi. Eu pulei, eu ignorei, eu vi o vídeo lá, vi certinho, aí eu pulei. Aí eu fui rolando os vídeos,
Aí apareceu mais. Aí foi rolando mais, foi aparecendo mais. Aí eu falei, Tem isso? bastante vídeo. Tem bastante vídeo porque na verdade tem um professor falando sobre isso. Tá? Se você procurar lá, tem um professor falando sobre isso numa entrevista, tá? Que também é um podcast, também é da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, onde eles estão discutindo sobre, e aí o próprio entrevistador fala assim pra ele, meu, será que só eu que não sabia? Porque ainda não se sabe. Então, basicamente isso. Então, O que mais? Vamos Ó, lá. agora só pra finalizar, a gente tem... a gente pediu algumas perguntas antes da gente estar gravando aqui. Pedi lá no Instagram do Inteirado, inclusive siga @Inteirado. E no próximo convidado você pode estar aí fazendo suas perguntas e ele respondendo, tá legal? Bom, perguntas rápidas com curtas respostas, tá legal? Pra gente não demorar Tem que muito. falar igual aquele programa de televisão, que eu não sei o nome também porque eu não assisto, né? Que fala assim, depois estaremos com o nosso eliminado, né? Como que eles comentam lá? Não é podcast. É um negócio de bate-papo. bate-papo com o eliminado, né? Eu não assisto esse programa. É o eliminado também, aqui, ó, o é eliminado. eliminado. Não sei qual é a emissora também porque eu não assisto. Bom, rapidamente. Não. Primeira pergunta. Você tem algum lugar no mundo que você gostaria de conhecer? Tem sim, tá? Qual? Um lugar que eu gostaria muito de conhecer, cara, qualquer lugar do território africano de savana, Nossa, eu também, velho. tá? Eu acho que deve ser assim, deve ser fantástico, Nossa, eu também, velho. Você tá entendendo? Porque ó, aqui ó, eu já fui pra muitos lugares, tá? Só que lugares inóspitos eu nunca fui. Tá? E quando você vê vídeos, você vê algumas coisas sobre savana, existem alguns lugares que a savana que nós temos, a savana seca e a savana úmida. Eu queria ir na savana seca mesmo, sabe? Onde você ia deparar com os animais, com toda a fauna do lugar, tá? Toda a flora restrita do lugar, uma civilização, né? Eu não gostaria de verdade, vamos falar assim, em territórios inóspitos, em territórios também decadentes, ou em que seja, né? Eu não gostaria de conhecer a Etiópia, por exemplo, não gostaria, não tenho nenhuma vontade, tá? Não tenho vontade alguma de conhecer a Bolívia, não tenho, nenhum território boliviano, não tenho. Não tenho vontade nenhuma de conhecer a China, tá? Tenho vontade de conhecer Japão, Tailândia. Eu queria conhecer o Machu Picchu. Tá? Machu Picchu, e assim, Machu Picchu, eu vou ser bem sincero, vou falar pra você. Fora, né, o território lá pré-colombiano, ali você não tem mais nada. Sim. É aquilo ali que você vê. Você não tem. É a mesma coisa se você falar assim, eu quero ir. Não é por nada. Por exemplo, se você for, você fala assim, igual o aluno fala assim pra mim, nossa, eu quero ir pro Caribe. Eu falo, sério, você quer ir pro Caribe? Tá? Olha, eu vou mandar você então pro Haiti. Não, Haiti eu não quero. Eu falei, mas eu sabia que o Haiti, né, também tá o Mar do Caribe. O cara não sabe. Sabe? Então tem que tomar cuidado às vezes com os lugares. Mas Machu Picchu você vai. É porque eu acho muito bonita aquelas construções. A que estrutura. ficaram. Sim, tá? eu acho muito É igual você falar das pirâmides do Egito. E você sabia que é baratíssimo ir pro Egito? É mesmo? É barato ir pro Pior que Egito. é. É barato ir pro Egito, tá? E aí você tem lá, né, as pirâmides, acho que é o lugar mais visitado que tem. Mas também é só aquilo, não tem mais nada. Eu tenho medo desses lugares, Grécia, Egito, onde Não. tem os terroristas. Eu tenho um pouco de Vou ficar medo aqui em mesmo, questão de velho. comida. Não tem, você tá indo. Tenho vontade sim de ir pra Itália, tá? Tenho de ir pra Itália, no sul da Itália. Na verdade ali, não no sul, mas no sudeste da Itália tenho muita vontade. Porque eles têm ali agora não vem o nome da cidadezinha. Aí eu já recebi vários vídeos e convites pra ir. Não vou citar, mas é Itália, é um território italiano. Legal. Se arrepende de não ter ido na nossa viagem de formatura? Ao 9º ano? Pra onde foi? Viagem Pro de vocês? NR. Quem que fez essa pergunta? Não. Um grande abraço aí pro nosso amigo Rodolfo, que fez essa pergunta. Não tenho, cara, não tenho mesmo. A melhor coisa que eu fiz na vida foi não ter ido. Caraca! Essa viagem, sério. Sabe por quê? Porque eu sei que nessa viagem rolou umas coisas lá que eu ia zoar alguns aí pro resto da vida. E eu sou um cara que eu sou zoeiro, cara. Você é zoeiro. Nossa. Quem causou lá ou quem não beijou lá sabe que eu tô falando.
Cita nomes aí. Não precisa. trabalho com nome, de repente pode Não ser. ao vivo, né? É? Não ao vivo. Não, põe pi. jamais eu ia falar do Rodolfo ao vivo, você é louco? A gente coloca pi. Opa! Cortou. Vazou. A gente coloca pi. Vai pro pi. É. E agora, só pra finalizar, qual que é o seu maior projeto aí pro seu futuro aí? Você tem alguma coisa que você pensa aí em fazer? Projeto pro futuro, viver. Boa. Do caralho. Viver. Eu acho que é o que eu peço sempre pra Deus, duas coisas, né? Que eu tenha, algumas, né? Não vou nem citar duas. Saúde mental, saúde física, dinheiro, que mais? Amigos verdadeiros pro futuro, pra amanhã, né? Porque eu acho que ainda eu tenho algumas pessoas que dependem de mim. Então Legal. eu acho que isso é legal. E falando sobre essa questão aí de amigos, uma coisa que eu nunca falei assim isso a nível de registro, né? E como isso é um registro, acho que é legal falar. Essa pandemia me ensinou muita coisa. Uhum. Antes da pandemia, eu tinha uma proximidade, eu tenho ainda, né? Mas eu tinha muito mais, proximidade de muitas pessoas. Durante a pandemia as pessoas se afastaram naturalmente. Uhum. Até aí, beleza. O que eu percebi? Que muitas pessoas não fazem falta. Muitas pessoas não fazem falta. Sabe aquela que, tipo assim, amigos que você não vê há muito tempo, que te fazem falta, você fala assim, puta, que delícia. Quando você encontra, parece que vocês estavam juntos ontem, Sim. depois de um ano. Isso é gostoso, né? Agora, pessoas que você está vendo todos os dias, sempre você vê essas pessoas e durante a pandemia vocês se afastam. E aí, qual a conclusão que você chega? Me afastei dela e não percebi. Sim. Eu não percebi. Nem senti falta. Não senti falta. E aí depois, agora que nós estamos no processo de retorno, eu percebo que eu não quero mais. Então assim, tem os de verdade e os de mentira, tá? Então eu quero agora eu cheguei numa fase na minha vida que, como graças a Deus, olha, eu não fui contaminado pela Covid-19 em todo o processo, graças a Deus, né? E não perdi ninguém próximo. Mas eu vi assim, pessoas indo. E eu falo, não falou a verdade pra ninguém, não falou que amava quem deveria falar, pra quem deveria falar, sabe? Não viveu aquilo. Eu falo assim, então hoje eu vivo, eu quero viver. E eu quero me aproximar de pessoas de verdade, porque as pessoas de mentira hoje, pra mim, eu vi que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Amo o que eu faço, amo gente. O professor ele tem que amar, tá? E é isso. Acabou? Acabou. Beleza então, meu querido. Crisão, Muito obrigado pra você que assistiu aí. Muito obrigado, Cris, por ter vindo. Tá Imagina. legal? E Obrigadão, viu, obrigado, Cris? meninos, por ter participado olha, aí. foi uma merda, a gente nunca mais vai te chamar. Puta merda, tô zoando, foi bom demais. Que bom. Poxa, Espero gente, que, Obrigado. hora de- espero que vocês tenham aprendido aí um pouco. 4 horas, certinho, em ponto. Posso ir? 4 Pode ir, horas de... pode ir. Não, agora é 4 horas. Valeu, Cris. Você é um cara de ouro. Só o começo. 2 e pouco. Até a próxima, Olha. galera. Falou, galera! Obrigado pelo episódio, rapaziada.